vontade para interromper a aula, fazer as perguntas, as considerações, tá? Vou dar uma recapitulada do que nós estávamos conversando na aula anterior. Então, para a gente relembrar e dar continuidade aqui. Lembra que eu comentei para vocês que, de modo geral, quando se vai desenvolver um medicamento, esse medicamento ele não adianta apenas ser descoberto a substância, não adianta ser só descoberta a estrutura química. Quando se desenvolve um medicamento, tem que saber as características associadas ao medicamento ou as características que vão ser inseridas ao medicamento para que possa desenvolver o medicamento em si. E dependendo do desenvolvimento, se vai ser por via oral, via intravenosa, intramuscular, se o medicamento ele tem perfil hidrossolúvel, se tem perfil lipossolúvel, e todos esses aspectos associados aos medicamentos interferem naquela característica da farmacocinética, né, que nós chegamos a observar que quando nós falamos em farmacocinética, nós estamos falando do movimento em que o fármaco faz no organismo, tá? Seja no processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Nesse contexto, nós estudamos a absorção, nós estudamos a excreção, estudamos a absorção, a distribuição e iniciamos o estudo do metabolismo com os aspectos associados à química farmacêutica, né, ao desenvolvimento do fármaco e essa ação biológica. Comentei também para vocês, em relação ao metabolismo, que um dos principais objetivos de se metabolizar os fármacos é para que esses fármacos eles deixem de ser lipossolúveis e passem a ser hidrossolúveis. Por quê? Porque uma vez que o fármaco ele passa a ser hidrossolúvel, ele vai ter melhor e maior facilidade de ser eliminado pelo sistema renal. Até porque muitos dos fármacos, quando são absorvidos, eles têm perfil lipossolúvel. E para ser eliminado pelos rins, tem que ter um perfil hidrossolúvel. Nesse contexto, os fármacos eles passam pelo fígado, principalmente os medicamentos que são administrados por via oral. Passa lá pelo efeito de primeira passagem, que é o medicamento passar primeiro pelo fígado para depois ir para a grande circulação ou para a circulação sistêmica. E quando se pensa no processo de metabolismo, o processo de metabolismo, ele é dividido em duas fases. Reação de fase 1 e reação de fase 2. Na aula anterior, eu falei tudo para vocês de reação de fase 1 e hoje nós vamos iniciar a reação ou reações de fase 2. Só recapitulando, reação de fase 1. É uma reação que acontece no fígado, envolve as enzimas do citocromo P450, tá? O objetivo é transformar a substância em hidrossolúvel, e isso acontece através de reações enzimáticas. São 3 reações que facilitam esse processo de reação de fase 1. É a hidrólise, é a oxidação e é a redução. Além disso, pode acontecer o processo de ciclização e o processo de deciclização, que nós comentamos na aula anterior. A reação de fase 1 ela pode ser chamada tanto de reação enzimática como reação de funcionalização. E aí, caso o medicamento, caso o princípio ativo, caso a substância não consiga ser eliminado depois que passa pela reação de fase 1, ela deverá, possivelmente, passar pela reação de fase 2. A reação de fase 2 já tem um outro nome, é o que nós chamamos de reação de conjugação, tá? Enquanto a reação de fase 1 é enzimática, a reação de fase 2 é conjugação. O que seria isso? O medicamento, a substância que chegou ao fígado, que não passou pela fase 1, ou passou pela fase 1, mas não foi eliminada, quando ela passa pela fase 2, vem uma substância, essa substância vai e se liga ao medicamento, ao fármaco, ou ao metabólito desse fármaco. E uma vez que a substância se liga a esse metabólito, ele fica pronto para ser eliminado, ou seja, ele fica
está basicamente 100% hidrossolúvel e inativo. Então, a reação de fase 2, ela é uma reação muito importante porque ela facilita 100% o processo de eliminação do fármaco ou de qualquer substância que sofra reação de fase 2, e além disso, toda vez que a substância passa pela reação de fase 2, ela fica inativa, ela fica sem efeito, ela perde o efeito em si. A principal substância que nós vamos estudar agora, que facilita, que ajuda nesse processo de reação de fase 2, o ácido glicurônico, ou glutationa. Mas vamos entender como é que funciona a etapa da reação de fase 2. Como eu comentei anteriormente, a reação de fase 2, gente, é chamado de conjugação. Então, tem uma substância e essa substância vai se ligar ao substrato, ao metabólito, ao fármaco para ser totalmente eliminado. Mas antes da substância se ligar, há necessidade do quê? Da produção dessas substâncias ligadoras, né? Como, por exemplo, o ácido glicurônico ou a glutationa. É necessário ser produzido, como mostra aí. A primeira etapa, como mostra aqui, a primeira etapa da reação de fase 2 é produzir o composto endógeno, que será ligado ao xenobiótico. Gente, só recapitulando, xenobiótico é um termo utilizado que significa substância estranha ao organismo. Não, quando eu falo substância estranha, não importa se essa substância ela vai fazer mal ou não, tá? Então, por exemplo, um veneno, ele é um xenobiótico, porque é uma substância estranha. Mas o paracetamol também é um xenobiótico, porque é uma substância estranha. Xenobiótico significa substância estranha presente em um organismo. Então, o que é preciso? Para que tenha a fase 2, a reação de fase 2, o meu corpo, né, o nosso corpo, ele já tem que ter produzido a substância que vai se ligar a essa fase, a esse processo. Depois que tem a substância produzida pelo corpo, vai ocorrer a transferência desse composto para o produto polar ou para o produto oriundo da reação de fase 1. Então, produzir o composto, esse composto agora vai ser inserido na outra substância. Essa outra substância pode ter sido um metabólito oriundo da fase 1, pode ser o próprio fármaco, pode ser o próprio radical. E uma vez que esse composto ele é transferido para o metabólito, esse metabólito ele fica totalmente hidrossolúvel e perde o seu efeito. Antes de eu falar para vocês de algumas enzimas que ajudam nesse processo de transferência, deixa eu só contar para vocês uma situação associada a alguns fármacos que envolve essa reação de fase 2. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar que o medicamento paracetamol, o princípio ativo paracetamol, ele é considerado um medicamento bastante hepatotóxico. O que seria isso? É um medicamento que tem probabilidade de levar a lesões no fígado. Mas por que o paracetamol ele tem essa capacidade de levar a lesão ao fígado? Porque toda vez que nós ingerimos o paracetamol, quando esse paracetamol vai para o fígado, que ele sofre reação de fase 1, oxidação, redução, hidrólise e outras, o paracetamol acaba produzindo um radical livre. Esse radical livre se liga ao fígado e fica apto a levar uma lesão nessas células hepáticas. Com isso, vai levando a uma lesão, um processo inflamatório, e o fígado vai ficando danificado. É muito comum pacientes que tomam paracetamol, principalmente no período de dengue, que passa uma semana, ele acaba, depois desse período de uso demais do paracetamol todos os dias, tendo dores no fígado, o fígado fica inchado. Aí vocês podem estar se perguntando, mas como é que o paracetamol, pelo processo de metabolismo,
produz esse radical livre. Como é que eu nunca senti isso? Como é que eu nunca tive esse inchaço do fígado? Como é que eu nunca tive essa lesão e eu tomo paracetamol? Tudo indica, gente, que nós, quando tomamos o paracetamol, que não é em grande quantidade, o nosso corpo ele já produziu a substância que vai eliminar o radical livre, que no caso é a glutationa. É tanto que na imagem anterior eu mostrei para vocês o quê? Olha o que é que diz aqui no slide. Que para ter essa reação de fase 2, primeiro tem que produzir o composto endógeno. Então, eu tenho que ter qualidade suficiente no uso da no consumo de alimentos que ajuda no processo de produção dessas substâncias endógenas, como a glutationa. E aí, por que que não tem intoxicação pelo paracetamol? Porque o nosso corpo ele produz glutationa adequadamente. Contudo, muitas vezes nós acabamos produzindo demais, tomamos demais o paracetamol e tem pouca glutationa para impedir esse efeito tóxico no fígado. Nesse contexto, nós temos algumas enzimas que ajudam nesse processo aqui, ó, de transferência, né, que é a segunda etapa, que é a transferência do composto endógeno para a substância. O nosso corpo, gente, ele tem algumas enzimas chamadas, como por exemplo a glicoroniltransferase. Qual a função dessa enzima aí? É transferir, é pegar o composto produzido pelo nosso corpo e fazer com que ele se ligue àquele radical tóxico, aquela substância que precisa ser eliminado. O nome dessas enzimas aí é a glicoroniltransferase. E lembrando, turma, que a fase 2 ela se liga à substância. O medicamento, o fármaco não vai sofrer alteração química nenhuma. A substância só vai e se liga nele. A glicoroniltransferase é uma substância bastante frequente em mamíferos, né? Então, todos os mamíferos, de modo geral, têm a glicoroniltransferase. Só um momento, Tom. Então, essa enzima, o próprio nome está dizendo, glicoroniltransferase. Então, a enzima, ela tem um papel de transferir substâncias que são associadas ao ácido glicurônico, como vocês podem observar aí, ó. A glicoroniltransferase, ela ajuda os fármacos se ligar ao ácido glicurônico, também chamado de ácido uridinodifosfato glicurônico. E todas as vezes que esse ácido glicurônico se liga aos fármacos, o fármaco que se ligou ao ácido glicurônico, ele é chamado de glicoronatos, e ele fica mais polar. O que que isso significa? Que aquele radical, que aquele fármaco, aquele metabólito oriundo da fase 1 ou não, que se ligou ao ácido glicurônico através da enzima glicoroniltransferase, ele está agora polar, ele está hidrossolúvel, agora ele pode ser eliminado pelo sistema renal, principalmente. Então, nós temos aí a reação de fase 2, recapitulando. A reação de fase 2, ela também pode ser chamada de reação de conjugação, tá? Geralmente, toda vez que ocorre o processo de conjugação, todos os radicais, todos os substratos, todas as substâncias que foram conjugadas, elas ficam mais hidrossolúvel, então ela fica pronto para ser eliminado.
Geralmente, os processos de reação de fase 2 introduz, olha só, gente, introduz no sistema, introduz no radical, introduz na substância radicais como glicoronil, acetil, fosfato, glutamil, todos esses radicais que eu falei agora para vocês, deixa a substância hidrossolúvel pronto para ser eliminado, tá? E além disso, toda vez que tem um processo de conjugação, o radical, a substância, o substrato, ele perde o seu efeito. Ele não tem mais ação, nem farmacológica e nem tóxica. Já que nós falamos, lembra que eu estou mostrando para vocês a relação da farmacocinética com a questão do desenvolvimento de fármaco, né? O que tem que se pensar na hora de fazer o fármaco nas características farmacocinéticas. E aí nós estudamos a absorção, estudamos a distribuição, estudamos o metabolismo. Agora nós vamos para a última parte, que é a eliminação, que é a excreção de substâncias, né? Nós sabemos que o principal local de eliminação das substâncias é através do sistema renal, é através dos rins. E aí nós temos que entender o seguinte, os capilares glomerulares, né, eles têm grandes poros e eles facilitam, eles ajudam a eliminar substâncias hidrossolúveis. Mas, para que isso aconteça, as substâncias hidrossolúveis precisam, aliás, as substâncias precisam estar hidrossolúveis, as substâncias precisam estar polares, tá? Lembrando que toda vez que nós tivermos uma substância, seja o fármaco, seja uma substância tóxica, seja um medicamento que esteja ligado à proteína, esses medicamentos, essa substância ligada à proteína, não é eliminado pelo sistema renal. A proteína é uma macromolécula, por ser uma macromolécula, não consegue atravessar os capilares, não atravessando os capilares, não tem como ser eliminado. Então, para que as substâncias elas possam ser filtradas no sistema renal e possam ser eliminadas, elas não podem estar ligadas às proteínas. E se por acaso chegar substâncias com perfil apolar ou substâncias com perfil lipossolúveis no sistema renal, essa substância também não vai ser eliminada. Ela vai acabar sendo reabsorvida, volta para o sangue, volta para o fígado, passa pela reação de fase 1 novamente, ou passa pela reação de fase 2, até ela ficar hidrossolúvel a ponto de ser eliminado. Substâncias lipossolúveis não são eliminadas pelo sistema renal. Por isso, gente, que é muito importante entender esse contexto, porque na hora que se vai produzir um medicamento, eu tenho que saber como é que o medicamento ele é absorvido, eu tenho que saber como é que o medicamento é eliminado. Não adianta eu fazer um medicamento só com perfil hidrossolúvel, não adianta eu fazer um medicamento só com perfil lipossolúvel. Eu tenho que saber essas características de produção, o que tem que ser o medicamento em cada etapa e como eu posso ir transformando essa substância nas etapas seguintes, para que possa ser absorvido, para que possa ser distribuído, para que possa ser metabolizado e eliminado. Então, nós temos aqui, turma, do lado direito, uma imagem, teoricamente, de um rim, tá? É uma imagem anatômica do sistema renal, de um rim. Nós podemos observar que tem até uma seta com o nome, nós temos aí o glomérulo, que é esse emaranhado de arteríolas, tá? Que é onde vai chegar o sangue. Esse sangue que tem as substâncias, os radicais livres, vai filtrar essas substâncias para dentro do túbulo, que é esse cápsula glomerular, ou cápsula de Balmer. E assim, essas substâncias que estão dentro do túbulo, elas vão passar por toda a porção renal.
túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, ducto coletor, e aí fica pronto para ser eliminado. Contudo, lembra-se, as substâncias polar, ou seja, hidrossolúvel, elas serão eliminadas. As substâncias apolares, ou seja, substâncias lipossolúveis, serão reabsorvidas. Volta para a corrente sanguínea até ela se transformar em hidrossolúvel, pronto para ser eliminado. E substâncias que estão ligadas às proteínas plasmáticas, por motivo da proteína ser grande, ela não consegue ser eliminada, ela não consegue atravessar esses vasos. Então, esses fármacos que estão, ou radicais que estão ligados às proteínas, não conseguem ser eliminadas. Aqui é só uma outra imagem mostrando o processo de absorção, de filtração e eliminação, que eu já comentei para vocês anteriormente. Turma, lembrando que vocês podem fazer qualquer pergunta se tiver dúvida, tá? Deixa eu contar uma situação para vocês que envolve essa questão da eliminação e que envolve a característica química também. Quando se vai eliminar um medicamento, o pH, né, que é o potencial hidrogeniônico, também influencia na eliminação, tá? Também influencia no processo de eliminação dos fármacos. O que é que acontece? Nós estudamos, como também vocês estão cientes, que um fármaco que ele tem característica ácida, ele é melhor absorvido no estômago porque tem um pH gástrico, o suco gástrico que tem um pH ácido. Então, substâncias ácidas são melhores absorvidas em substâncias ácidas. Fármacos que são base fraca são melhores absorvidos no intestino porque tem as secreções intestinais têm características básicas. Então, até aí tudo bem. Só que quando nós falamos em eliminação renal, já é ao contrário, turma. Os fármacos, para ser eliminados, eles têm que ter de pH diferente da urina e o fármaco. Por exemplo, se o fármaco ele tem perfil ácido, ele é melhor eliminado na urina alcalina. Ele é melhor eliminado na urina básica. Enquanto o fármaco que tem perfil ácido, aliás, o fármaco que tem perfil básico, ele é melhor eliminado em urina ácida. Então, quando se fala em eliminação renal, existe diferença de pH para facilitar a eliminação. Enquanto para absorver o medicamento, tem que ser pH semelhante. Já para eliminar o medicamento, a facilidade é quando os pHs são diferentes. Um tem característica ácida, o outro tem característica básica e vice-versa. E essa informação, ela tem uma importância, porque quando a gente entende essa questão de intoxicação, pode-se fazer algumas estratégias para reverter esses processos de intoxicação, tá? Como, por exemplo, turma, imagine uma pessoa que tenta suicídio com Rivotril, com clonazepam, tá? Toma aí 60 comprimidos, 90 comprimidos de uma vez. O Rivotril, que é o clonazepam, ele é um medicamento que ele é considerado um ácido fraco. Então, se ele é considerado um ácido fraco, ele acaba sendo absorvido muito rápido pelo estômago. Então, a substância vai rapidamente para o sangue. Pronto. Uma vez que a substância chega no sangue em grande quantidade, não adianta, por exemplo, ou se você demora a fazer os primeiros socorros, não adianta fazer lavagem gástrica, não adianta dar carvão aditivado, porque a substância já está no sangue. Nesse caso, o que nós poderíamos fazer para reverter o processo de intoxicação? Nós poderíamos administrar nesse indivíduo bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio
ele deixa a urina mais básica, deixa a urina alcalina. E aí isso facilita a eliminação do clonazepam em excesso que está no sangue. E aí, a pessoa que fez o consumo aí com a tentativa de suicídio acaba eliminando mais rápido o clonazepam na urina, diminuindo a concentração do fármaco no sangue, diminuindo as possíveis reações adversas que o fármaco levaria. Olha o tanto que é importante esse contexto, você entender a característica da produção do medicamento, que perfil o fármaco tem, seja hidrossolúvel, lipossolúvel, que tenha pH, ácido, básico, se vai ser eliminado pelo pulmão, se vai ser eliminado pela bile, se vai ser eliminado pelo sistema renal. É importante, quando se desenvolve o medicamento, entender e estudar todas essas características. Um outro processo ou um outro local que também elimina substâncias, gente, que facilita o processo de excreção de substâncias da corrente sanguínea é através da excreção biliar. O que seria essa excreção biliar? Lembra, como vocês podem observar nessa imagem, do lado direito, que tem um fígado, e nós temos a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela fica abaixo do fígado, e essa vesícula biliar, ela comporta a bile. E a bile é nada mais, nada menos que uma grande quantidade de substâncias, seja a base de colesterol, triglicerídeo e outras substâncias do nosso organismo, tá? E aonde é que a bile ela é excretada? Já a bile está na vesícula biliar que está abaixo do fígado. E como é que essa bile ela é excretada? A bile ela é excretada, gente, lá no intestino delgado, tá? A função da bile, de modo geral, é emulsificar a gordura, é quebrar as gorduras, tá? E aí o que é que acontece? Substâncias que têm peso molecular, baixo peso molecular, não são excretadas pela bile, tem preferência outras vias de eliminação. Substâncias conjugadas com a glutationa e com o ácido glicurônico são excretadas em grandes quantidades pela vesícula. E nós temos que tomar só um cuidado quando se fala na excreção biliar, porque é o seguinte: aonde é que a bile vai ser secretada? No intestino. Pode ser que muitos fármacos estejam na bile, é lançado esse fármaco, essa bile, no intestino, e em vez do fármaco ser eliminado nas fezes, o fármaco acaba reabsorvendo. O fármaco acaba voltando para o sangue. E isso faz com que ocorra o aumento da meia-vida plasmática da droga. É tanto que tem aí, nesse último parágrafo desse slide, tem aí, ciclo enterohepático. O que é esse ciclo enterohepático? É quando o fármaco deveria ser eliminado, teoricamente, já nas fezes, mas a substância acaba voltando de novo para a corrente sanguínea, porque a bile ela é secretada no intestino. E se o fármaco tiver todos os perfis de ser absorvido novamente, ele vai acabar sendo reabsorvido, no caso, tá? Turma, vou só voltar aqui os slides que travou, só um momento.
Essa imagem, turma, é uma imagem que mostra esse processo de reabsorção enterohepática, tá? Principalmente aí da bilirrubina. Se vocês observarem, o que seria a bilirrubina? A bilirrubina é um produto oriundo, por exemplo, da degradação da hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias. Quando essa hemoglobina ela é degradada, se transforma aí na bilirrubina. Essa bilirrubina, ela vai para o fígado, onde essa bilirrubina vai ser conjugada, acompanha na seta. A bilirrubina, ela conjugada, ela vai lá para o ducto biliar, ela é excretada no intestino, e aí ela pode ser transformada nesses elementos aí. Contudo, no próprio intestino pode ter reabsorção. Ó, por exemplo, a bilirrubina conjugada ela é transformada em estercobilinogênio, que é o que vai dar origem aí à coloração, por exemplo, amarela das fezes. Contudo, esse estercobilinogênio ele pode ser reabsorvido, volta de novo para o fígado e depois vai para os rins para ser eliminado na forma de urobilinogênio. Essa imagem é só para mostrar para vocês que esse ciclo enterohepático, tá? O que significa esse ciclo enterohepático? Significa a substância que vai ser secretada no intestino, que acaba, em vez de ser eliminado pelas fezes, acaba voltando de novo para o sangue. É o que acontece com alguns fármacos quando eles são secretados pela bile. E um outro local, um outro processo de eliminação dos fármacos é a excreção pelos pulmões, né? E já para a substância ser excretada, ser eliminada pelos pulmões, ela precisa estar no seu estado gasoso e a substância precisa ter perfil volátil. Um exemplo aí de substância que acaba sendo eliminado, né, pelos pulmões é o álcool, tá? É tanto que desenvolveram aí esse equipamento, que é o bafômetro, que serve para determinar a concentração do álcool no sangue, no plasma. E tem vários outros fármacos que são eliminados pelos pulmões. É tanto que é muito comum a alteração no paladar, é muito comum a alteração no cheiro, a pessoa tem percepção dessa mudança em si, da eliminação de substâncias. E, para a gente finalizar, né, esse conteúdo que envolve a farmacocinética e que envolve a característica da química farmacêutica, nós temos alguns parâmetros que precisamos estudar. Esses parâmetros é a meia-vida, tá? O que seria meia-vida? Ou o que seria meia-vida plasmática de droga? É o tempo que uma droga leva para reduzir a sua concentração pela metade no sangue. Por exemplo, o paciente tomou um medicamento que tem 100 miligramas. E aí essas 100 miligramas chegaram na corrente sanguínea. Se depois de 2 ou 3 horas, um exemplo, depois de 3 horas, aquelas 100 miligramas que estava na corrente sanguínea, ela reduziu para 50%, ou seja, 50 miligramas, significa que a meia-vida da droga, dessa droga é de 3 horas. Ou seja, a droga leva 3 horas para eliminar ou para diminuir 50% da sua concentração. Enquanto que o termo depuração ou clearance está associado à capacidade do organismo em eliminar a substância do plasma. Então, por exemplo, toda vez que nós falamos em clearance, depuração, significa eliminação, significa a quantidade, significa como o organismo eliminou aquela substância do seu corpo e dos compartimentos, do fígado, do pulmão, do sangue, do coração, enquanto meia-vida é o tempo que leva para reduzir pela metade
Clearance significa eliminação da substância do sangue. Professor, Oi, uma dúvida. diga. Você falou que deu um exemplo, né, de que em meia-vida o medicamento vai levar 3 horas para eliminar 50%. Isso. Na depuração ou a clearance, eu posso dizer que o medicamento, um exemplo do medicamento, se o medicamento leva 3 horas para eliminar meia-vida, ele vai ter 6 horas para eliminar completamente? Você está falando 6 horas, foi? Falou? Sim. Não, Joselene, não necessariamente a gente tem esse padrão. Por exemplo, se reduziu pela metade em 3 horas, significa que a outra metade vai ficar mais 3 horas. Não, nós não temos esse padrão, não. Pode ser que demora 50, pode ser que demora 3 horas para perder 50%, para eliminar 50%, como os outros 50% pode demorar mais 1 hora, pode demorar só mais meia hora. Então, não tem esse padrão de dizer que demora mais 3, que demora mais 2, não tem. A gente não tem como afirmar que o medicamento que perde em 3 horas 50% vai demorar mais 3 horas para perder os outros 50%. Não, isso não tem padrão, tá? E nesse contexto, Josilene, é muito importante compreender uma coisa. Olha o que é que esse gráfico está nos mostrando aqui. Se você observar, nós temos aí em verde uma linha que está subindo. Isso significa o quê? Que a concentração do fármaco ele está aumentando na corrente sanguínea. E aí nós temos aí uma faixa que é onde vai ter a faixa terapêutica, que é onde tem a dose mínima e a dose máxima, que é para fazer a concentração. Depois de mais ou menos 3 horas, 4 horas, esse fármaco ele começa a reduzir. Então, ele começa a perder a sua concentração. Se você não tomar novamente, depois daquele período, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, tu chega a ter uma concentração muito baixa do fármaco e aquele fármaco pode não vir fazer efeito. Por isso que essa questão de tomar o medicamento de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, tem uma explicação para isso. Tem uma justificativa para isso. Agora, não podemos afirmar que o medicamento ele vai fazer, que o medicamento que demora 6 horas para perder 50% vai demorar mais 50 para perder os outros 50. Não, E isso não tem padrão. Oi. professor, e tem também a questão também das exceções, né? Aquelas pessoas que têm problema no metabolismo, que é mais lento, no caso, né, de digestão, e também a questão dos problemas renais também, né? Essa questão da meia-vida muda também, né? Muda. Quando nós falamos o estudo da meia-vida, nós temos que ver o que é o tempo que leva para reduzir pela metade. Contudo, tem vários fatores que influenciam. Vamos imaginar, o professor Eros não tem problema hepático, o professor Eros não tem problema renal. Então, ele toma um medicamento, aquele medicamento demora 3 horas para eliminar 50%. Mas é porque ele está teoricamente sadio. Aí tu pega uma pessoa que tem insuficiência renal aguda, que não tem muita eliminação de substância, a meia-vida vai aumentar. Ou seja, a pessoa que elimina em 3 horas, agora aquela pessoa que tem problema renal vai demorar 5, 6, 7 horas para eliminar 50%. Então a gente tem que ficar de olho nesses parâmetros associados às pessoas. Por isso, gente, que quando se desenvolve os medicamentos, se vocês pegarem a bula, sempre lá vai estar dizendo a diferença de dosagem para criança, a diferença para dosagem para adulto, se a pessoa tiver problema hepático, se a pessoa tiver problema renal, como é que tem que ser a dose, porque tudo isso sofre influência dessa questão da meia-vida, como também da depuração. Porque se eu tenho um problema hepático ou renal, possivelmente eu vou ter dificuldade em eliminar o fármaco de uma vez do organismo. Então, ele acaba permanecendo mais tempo. Então, Ionara, precisamos sim avaliar esses quesitos também. E um outro processo, gente, que nós vamos estudar, mas que não é nessa aula, tá?
os aspectos da química farmacêutica e da farmacodinâmica, né? Qual a relação da da farmacodinâmica com a química farmacêutica? O que se deve fazer para que um medicamento ele possa se ligar ao receptor? Lembra que quando nós estudamos na farmacologia, quando se estuda na farmacologia, farmacodinâmica, nós estamos estudando do efeito do medicamento, o efeito da substância sobre o organismo. Quando eu falo o efeito da substância sobre o organismo, eu estou falando qual a relação da substância com o receptor, como que a substância se liga ao receptor. Lembrando que lá no início, nas nossas aulas presenciais, eu comentei para vocês, gente, receptor é uma proteína. Se é uma proteína, é uma substância química. E toda vez que um fármaco vai se ligar ao receptor, o fármaco, através de interações químicas, através de ligações, esses fármacos, eles favorecem, junto com o receptor, essa ligação, esse encaixe, para desenvolver o efeito esperado, como também alguns desenvolvem os efeitos tóxicos. E aí lá na frente, na nossa... Eu vou mudar o assunto agora, e aí depois que eu terminar o próximo assunto, que eu já estou encerrando essa aula, o próximo assunto, aí eu vou falar sobre farmacodinâmica, tá? Só para a gente compreender direito. Quando nós falamos na química farmacêutica, quando se desenvolve o medicamento, nós precisamos do quê? Da dose, né, da concentração do fármaco. Essa concentração e essa dose está relacionada aos aspectos farmacêuticos. Não esqueça, quais são os aspectos farmacêuticos que nós temos que compreender? É a fase de desintegração e a fase de diluição. Muitos medicamentos não têm fase de desintegração, como, por exemplo, os medicamentos líquidos, tá? Só é diluição. Depois da fase farmacêutica vem a fase farmacocinética, que envolve a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. E nesse percorrer da fase farmacocinética, tem a fase farmacodinâmica, que é a relação da ligação do fármaco ao receptor. Quais os fatores que favorecem essa interação? Se ele é agonista, se ele é antagonista, se ele faz ligações covalentes, se faz ligações iônicas, ponte de hidrogênio, tá? Turma, assim nós encerramos esse conteúdo, que é a relação da farmacocinética com a química farmacêutica. Agora nós vamos para um outro assunto, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Então vamos lá. Vou mudar de slide. Turma, nós vamos falar agora sobre funções orgânicas. Eu vou dar 5 minutinhos a 10 minutinhos só para a gente respirar, para encerrar aquele assunto, tá? Mentalmente, e nós voltarmos com funções orgânicas, que sem dúvida é uma das aulas mais importantes para a química farmacêutica, para a gente associar e identificar essas funções e quais a relação com a característica físico-química desses fármacos. Então, daqui uns 5 minutinhos nós retornamos. Anota aí no papel, muda a folha.
Turma, retornando, esse novo conteúdo, né, que eu vou estar comentando para vocês, nós vamos falar agora sobre funções orgânicas. Quando nós falamos em funções orgânicas, a primeira coisa que nós temos que entender é que vai ter a presença, de modo geral, nessas funções orgânicas, de carbono. Lembra que o carbono é um elemento registrado na tabela periódica da família 4A. O carbono ele faz 4 ligações, tá? Ele tem 4 elétrons na camada de valência, consequentemente ele precisa de mais 4 elétrons para se completar. E aí, quando nós falamos nessas funções orgânicas, nós estamos falando daqueles radicais que possam estar presentes nesses compostos orgânicos, como aldeído, ácido carboxílico, amina, amida, imina, álcool, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre essas funções orgânicas e a importância delas na química farmacêutica, o porquê que vários fármacos apresentam essas funções orgânicas, o que essas funções orgânicas pode trazer de benefício à estrutura do fármaco, como, por exemplo, característica de lipossolubilidade, hidrossolubilidade, perfil de ter uma ação mais adequadamente. Oi, professor. Oi, Raimundo. Tá mudo. Raimundo, pode falar. Raimundo, não estou te escutando. Oi. Assim, eu já tentei, eu saí e entrei no sistema novamente já umas 3 vezes, não estou conseguindo ver os seus slides. Tem algum aluno na sala que está conseguindo ver os slides, gente? Conseguindo, professor. Conseguindo ver, professor. Vendo normal aqui. Não tá Normal também. Tá, ok. Eu vou tentar projetar novamente aqui. Vou tentar mais uma vez. Talvez seja sua internet, Raimundo. E agora, Raimundo, conseguiu enxergar? Conseguiu, aliás, aparecer na tua tela? Ainda continua do mesmo jeito. É o mesmo problema, mas eu vou tentar desligar novamente e tentar entrar novamente para ver. Tá ok. Tá? Tá certo. Então, turma, quando nós falamos nessas funções orgânicas, de modo geral, está associada a uma definição, que é um conjunto de compostos que apresentam as propriedades químicas semelhantes, né? Então, toda vez que nós falamos nessas funções orgânicas aí, nós estamos falando que são compostos que têm em comum determinados radicais, determinadas propriedades, e essas propriedades são motivo ou são por causa da relação com esses radicais. Então, por exemplo, possivelmente, os fármacos que têm muita hidroxila, que é um álcool, todos esses fármacos que têm a função alcoóis,
Possivelmente esses fármacos vão ter um perfil hidrossolúvel. Já os fármacos que têm sua estrutura química, muito a função éter, muito a função éster, eles já vão ter um perfil mais lipossolúvel. Então, quando eu falo que o conceito de funções químicas, funções orgânicas, é o conjunto de compostos que apresenta propriedades químicas semelhantes, é porque o radical é porque a função dá essas propriedades semelhantes. De modo geral, essas funções químicas elas podem ser classificadas em 3 tipos, tá? Elas podem ser classificadas em simples, em múltipla e mista. Quando eu falo a classificação simples, é porque na estrutura molecular só tem um grupo funcional. É o exemplo aí do A, que vocês podem observar, ó, que nós temos o H3C, CH2, CH2 e hidroxila, que é o OH. Se vocês observarem, a hidroxila representa, no caso, uma função alcoóis. Nesse composto todinho que vocês estão observando aí, esse composto, ele é um álcool. Logo, a única função presente nessa estrutura é o álcool. Assim, essa substância tem como classificação uma substância simples, porque só tem um grupo funcional. As substâncias, as funções químicas, elas podem ser classificadas em múltipla, tá? O que seria essa classificação múltipla? É quando a substância em si apresenta 2 ou mais grupos funcionais iguais na molécula, como vocês podem observar na imagem logo abaixo, na estrutura logo abaixo. O que é a múltipla? É quando eu tenho 2 grupos funcionais iguais ou mais grupos funcionais iguais. Observa que nós temos 2 hidroxila, ou seja, aí nós temos 2 funções alcoóis. Então, essa substância, essa molécula, de modo geral, ela tem uma classificação múltipla. Então, simples, só tem um grupo funcional em toda a estrutura molecular. Múltipla tem 2 ou mais grupos funcionais que são iguais. E, por último, nós temos a classificação mista, que é quando eu tenho uma estrutura química e essa estrutura química ela apresenta 2 ou mais grupos funcionais diferentes na molécula. Não confundam múltipla com mista. Quando eu falo múltipla, são 2 grupos funcionais iguais. Quando eu falo mista, é quando tem 2 ou mais grupos funcionais diferentes. E aí nós podemos observar, nessa estrutura, que está bem no cantinho do lado direito, nós temos aí uma amina, que é o NH, tá? O NH2, que é uma amina. Nesse caso, é uma amina primária. E nós temos do lado direito, que é o carbono com dupla ligação ao oxigênio, que isso se chama carbonila, e essa carbonila ligada ao hidroxila. Nós temos aqui uma função orgânica chamada ácido carboxílico. Então, nós temos aqui 2 funções distintas, 2 funções diferentes. Logo, essa molécula, esse composto, ele é classificado como mista, porque tem 2 ou mais grupos funcionais diferentes. Então, a classificação é simples, múltipla e mista, dependendo da quantidade e dos tipos de radicais presentes na molécula. Nós temos como, dentro dessas funções, nós temos os hidrocarbonetos, tá? Só voltar o slide. Nós temos os hidrocarbonetos, e acredito eu que quando falo em hidrocarboneto, vocês conseguem compreender que hidrocarboneto são todos os compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio, né? O próprio nome está dizendo hidrocarboneto.
É um composto que na sua estrutura molecular tem carbono e tem hidrogênio, tá? Aí tem essa fórmula geral, né, que é o R, que significa radical, e o H, que significa hidrogênio. E entre parênteses, vocês estão observando o C, que é o carbono, que representa esse radical. Lembrando que esse R, gente, essa cadeia lateral aí, esse R, que é o radical, pode ser composto por vários outros radicais, por vários outros carbonos, tá? Então, de modo geral, hidrocarboneto é a ligação de carbono e hidrogênio. Dentre esses hidrocarbonetos, tá? Que nós temos aí carbono e hidrogênio, nós temos hidrocarbonetos de cadeia aberta e nós temos, que é chamado de cadeia cíclica, e nós temos hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são os hidrocarbonetos cíclicos. De modo geral, esses hidrocarbonetos, dependendo da característica ou do formato dele, do que é constituído, eles podem ter funções específicas. Como, por exemplo, aí, eu estou mostrando para vocês nesse slide um hidrocarboneto que é um anel aromático, tá? O que é esse anel aromático? É quando nós temos, por exemplo, um anel benzênico ou mais. O anel aromático, ele é constituído, como vocês podem observar, por 6 carbonos, lembrando que cada cruzamento, cada encontro de linha é um carbono, tá? Então, o anel aromático ele é formado por 6 carbonos e tem dupla ligação intercalada, eles têm ressonância, tá? Então, se vocês observarem, nós temos aí 3 ligações duplas dentro desse anel aromático que eles estão intercalados. O anel aromático, ele pode ser representado, gente, não precisa estar com essa dupla ligação intercalada, pode ser representado por esse círculo que está dentro do anel na letra A aí, que vocês podem observar. É tanto que tem o anel aromático com a dupla ligação, ou ainda o anel aromático com um ciclo dentro. E a letra B e a letra C são outras representações de anel aromático. Na letra B está faltando um traço aí, tá, gente? Aí deveria ter um traço. Não é falta, não é correto do jeito que está. Precisa de um traço fechando esse anel aí. Observa que na letra B, o anel aromático está ligado a uma outra cadeia, que é um etil, né? Que apresenta 2 carbonos aí. Um é um radical, que é um etil. Já na letra C, nós temos aí 2 anéis aromáticos teoricamente se ligando, tá? Aí é para eles estarem se ligando. Inclusive, turma, esses anéis aromáticos, geralmente conjugado, ele acaba sendo parecido, por exemplo, com a naftalina, tá? Quando você vê 2 anéis, teoricamente um anel aromático ligado a um outro anel com 6 carbonos, é a estrutura da naftalina. Quando nós falamos nessas funções orgânicas, essas funções, turma, elas são divididas, de modo geral, em 2 classificações também, quando se fala na presença de elementos. Nós temos as funções oxigenadas e nós temos as funções nitrogenadas. As funções oxigenadas é porque, pelo próprio nome está dizendo,
na sua estrutura química, a presença do oxigênio, tá? Enquanto a função nitrogenada é que na estrutura química dessa função tem um nitrogênio. Então, nós vamos, a partir desse momento, começar a estudar as funções oxigenadas, né? Na verdade, relembrar essas funções oxigenadas. A primeira que nós vamos observar aí são os alcoóis, tá? É muito comum nós chamarmos álcool, né? Mas o termo mais adequado é alcoóis. E os alcoóis são todos os compostos orgânicos, ou seja, que têm estrutura de carbono, que apresenta uma ou mais radicais de hidroxila ligada a átomo de carbono saturado. Lembrando que quando nós falamos ligação saturada, significa que é só uma ligação entre dois elementos, entre dois átomos, enquanto insaturado são duas ou mais ligações entre dois elementos. Então, como vocês podem observar na imagem B, na B, nós temos aí uma hidroxila que está ligada a um carbono, e esse carbono está ligado a outro carbono. Mas a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação saturada. Então, isso daí é um álcool, ou alcoóis. Então, toda vez que a hidroxila estiver ligado a um carbono saturado, a função oxigenada é alcoóis. Gente, a presença de grande quantidade de hidroxila facilita o processo de eliminação de fármacos. Uma grande quantidade de hidroxila na estrutura química de um fármaco faz com que o fármaco ele tenha um perfil mais hidrossolúvel. Não esqueça, turma, toda vez que encontrar hidroxila ligada a um carbono saturado, a função a ser identificada é alcoóis. E é uma função orgânica, visto que tem a presença de... Desculpa. E é uma função oxigenada, visto que tem a presença de oxigênio. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora, dessa estrutura química e abaixo, nós podemos observar nitidamente uma hidroxila lá no canto, e essa hidroxila, ela está ligada a um carbono, e esse carbono, lembra-se que toda vez que nós tivermos o encontro desses traços, dessas ligações, é porque tem um carbono. Então, nessa estrutura, nós podemos observar nitidamente uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Logo, se tem hidroxila ligada a carbono saturado, a função presente nesta molécula é alcoóis. É um álcool. O que é que acontece, turma? Essa imagem aí abaixo é a imagem de uma estrutura de um colesterol. E o colesterol, que é essa gordura que é presente no sangue, literalmente tem perfil lipídica, né? E um dos motivos desse perfil lipídico presente na molécula de colesterol é a presença dessa grande quantidade de metil. Toda vez que vocês encontrarem esse radical metil, gente, que é esse radical CH3, tá? Não sei se vocês estão observando aí na imagem, nessa estrutura química, esse CH3, ele é considerado um radical, nesse caso aí, e o nome dele é metil. A presença de grande quantidade de metil na estrutura química de uma substância faz com que essa substância tenha perfil lipossolúvel, que a substância ela seja mais apolar, que é o caso do colesterol em si. Turma, lembrando que o colesterol, tá? Ele é circulante no nosso sangue. Nós temos algumas frações
conhecida de colesterol, que é o HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim, e o VLDL, que é o colesterol muito mais ruim que o LDL, tá? E o colesterol total. De modo geral, o nível de colesterol no nosso organismo, ele é mais... ele precisa estar em uma concentração aí da normalidade abaixo de 200 miligramas por decilitro. É considerado uma nível de colesterol normal. Se tiver excesso de colesterol, principalmente o colesterol ruim, que é o LDL, existe um risco muito grande da pessoa ter formação de placas de ateroma, tá? Que é as placas de gordura nas paredes das artérias, dos vasos, como você pode observar na imagem, e isso pode levar a infarto agudo do miocárdio, AVC, derrame cerebral e etc. Alguma pergunta, turma? Tudo bem. Não, professor, até agora. Certo. Então, vamos para a nossa próxima função orgânica. Então, não esqueça, o que seria uma função alcoóis? É a presença de hidroxila ligada a um carbono saturado. Toda vez que eu ver a hidroxila ligada a um carbono saturado, eu sei que a função orgânica presente ali é alcoóis. Uma outra função orgânica oxigenada é os fenóis, ou o fenol, né? E é muito fácil de ser identificado. O fenol, gente, são os compostos que apresentam um ou mais radical hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico, tá? Então, agora há pouco nós falamos do anel benzênico, nós falamos do anel aromático, que pode ser chamado de anel benzênico, e agora nós estamos falando de fenóis. O que é o fenol? É quando tem a hidroxila ligado ao anel aromático. Como vocês podem observar aí no exemplo da letra A e no exemplo da letra B, tá? Uma hidroxila ligado a um anel aromático. Toda vez que eu observar essa hidroxila ligada a um anel aromático, ele é considerado um fenol e não alcoóis. Isso daí já é um fenol. Observa na letra B que nós temos, nesse caso aí, 2 anéis aromáticos, tá? Um à esquerda e o outro à direita, só que o da direita está ligado a uma hidroxila. Então, o da direita, ele já não é um álcool, ele é um fenol. E já também não é mais chamado de anel aromático, ou anel benzênico, tá? É chamado de fenol. Então, muito simples de se identificar fenol. É só pegar a hidroxila, verificar se a hidroxila está ligada a um anel aromático. Hidroxila ligada a um anel aromático, fenol. Olha um exemplo de substância que contém o fenol na sua estrutura química. Essa substância, gente, é o THC. O THC é o tetrahidrocarnabidiol, tá? Que é uma substância presente na folha da maconha, na verdade, é presente na cannabis sativa. O THC é o que leva aquele efeito alucinógeno, é o que leva o efeito lá, paz e amor. E se vocês observarem, nós temos aí a hidroxila ligado ao anel aromático. Não sei se vocês conseguem observar, mas só tem uma hidroxila e a hidroxila está ligada a uma cadeia fechada que tem dupla ligação intercalada. Apesar dessa outra ligação
ela está próximo do oxigênio, mas ela também compartilha com os carbonos do anel aromático. Por isso que isso daí é considerado um fenol, tá? De modo geral, gente, assim, o fenol em si, né? O fenol em si, ele pode ser encontrado em várias estruturas de substância, em desinfetante, antissépticos, bocais hospitalares. O fenol, ele tem um perfil bactericida, tá? Então, o fenol, ele tem uma grande possibilidade de facilitar, de favorecer esse processo aí de uso em substâncias antissépticas. Só um momento, turma. Então, turma, eu espero que vocês tenham, por exemplo, observado essa figura, essa estrutura química e tenha conseguido identificar onde está o fenol, tá? Que o fenol é a hidroxila ligado a um anel aromático, tá? Que nós podemos observar aí, aonde tem a hidroxila, que é o oxigênio e o hidrogênio junto, ele está ligando ao anel aromático, que é o anel que faz ressonância, tá? Tem essas ligações duplas intercaladas. Outra função orgânica bastante importante que nós temos aí na presença de medicamentos em fármacos é o aldeído, né? O aldeído é uma função orgânica oxigenado, tá? Oxigenada.
O aldeído são compostos orgânicos que contêm o grupo carbonila. Turma, toda vez que tiver o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio, essa estrutura ela é chamada de carbonila. E estando essa carbonila ligada a um carbono primário. Nesse exemplo que eu estou colocando aí A, ele está um pouco bagunçado, mas vamos por exemplo B, que tem aí um anel aromático que deveria estar fechado, mas aí tem algum problema que sumiu esse traçozinho. Vocês podem observar o anel aromático. E nós temos aí um carbono. Esse carbono ele faz ligação dupla com o oxigênio. Então, toda vez que tiver o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, e isso aqui é chamado de carbonila. Carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, isso é chamado de carbonila. E se ligada à carbonila nós tivermos um hidrogênio, como vocês podem observar na letra B, né? Carbono, dupla ligação, oxigênio. E aí nós temos logo em seguida o hidrogênio ligado a esse carbono. Essa estrutura aí, gente, é a função aldeído, tá? Então, função aldeído já entra aí um pouquinho mais de informação. Nós temos que saber encontrar a carbonila, tá? Essa carbonila é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e o hidrogênio ligado à carbonila. Então, nós temos aí o aldeído. Vários medicamentos, gente, têm essa estrutura. Lembrando, de aldeído, né? Tem essa função, na verdade. Lembrando que lá naquela aula nossa de metabolismo, lembra que eu falei para vocês que algumas reações químicas, como oxidação, redução, hidrólise, elas têm predominância por grupos funcionais. E tem algumas reações, como de redução, que gosta de fazer em fármacos que têm a função aldeído. Então, é muito importante você olhar para o fármaco, reconhecer a função orgânica e saber quais possíveis ações enzimáticas podem acontecer naquele fármaco por causa dessa função. Gente, só para vocês terem ideia, né? O aldeído, ele pode ser encontrado em substância que faz espelho, pesticida, em corante para preservação de frutas, tá? Então, de modo geral, tem várias funções que possa ser encontrado, por exemplo, o aldeído. Além disso, gente, e é muito importante nós conseguirmos, nesse momento, identificar esses compostos, tá? E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou falar dessa função de hoje, né? A última função de hoje, que é as cetonas, tá? Então, gente, cetona, aí nós já temos que observar uma diferença muito importante. A cetona também é um composto orgânico que contém o grupo carbonila. Não esqueça, grupo carbonila é o quê? É a presença de carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Encontrou carbono com dupla ligação com oxigênio, eu sei que isso daí é carbonila. Gente, carbonila não é função orgânica, tá? Não é uma função. Só que é o nome dado para essa relação aí, dessa ligação desses dois átomos através de ligação dupla. Como é que eu sei, por exemplo, encontrar uma carbonila, observar uma carbonila, essa função orgânica em medicamento?
Vamos observar esse exemplo aí no A, tá? Gente, a carbonila, ou seja, o carbono que faz ligação dupla com oxigênio, ele tem que estar no meio de 2 outros carbonos, tá? Se vocês observarem aí, a carbonila, ela tem que estar no meio de 2 outros carbonos, como nós podemos observar no exemplo A das cetonas. Toda vez que eu falo carbonila, ou, aliás, toda vez que eu falo cetona, essa cetona tem a carbonila, o carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, e esse carbono vai ser um carbono secundário, pois ele está no meio de 2 outros carbonos. E isso é uma função cetona. Só para vocês terem ideia, turma, vários fármacos em si apresentam a função cetona. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, da cânfora, que é encontrado, inclusive, em alguns géis, né, doutorzinho. A cânfora é encontrada na minâncora. A cânfora, de modo geral, ela tem uma função cetona. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, da quercetina, que é uma substância, um flavonoide, um antioxidante, que é tanto utilizada em indústria alimentícia, cosméticos, fármacos, tá? Todos esses que eu comentei para vocês têm a função cetona. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Turma, eu vou dar uma sugestão, uma dica para vocês. Se possível, durante essa semana, dê uma lida sobre funções orgânicas, baixa no Google, por exemplo, alguns mapas mentais de funções orgânicas, alguns quadros que mostram quais são os tipos de funções orgânicas, o esquema das funções orgânicas, para que na próxima aula eu possa dar continuidade e vocês possam vir analisar melhor essas funções que eu estou falando. Certo? Tranquilo? Certo, professor. Ótimo. Então, gente, boa noite. Certo. Bons estudos. Não esqueça de fazer revisão, de anotar o que eu estou falando, tá? E eu fico à disposição para eventuais dúvidas, certo? Tá certo. Boa noite, professor. Boa noite e até na próxima aula, tá? Até. Lembrando que a aula que vai ter consistência.